Olá, hoje a gente vai falar sobre resultados previsíveis em inovação. Essa é uma pequena introdução ao método Jobs to be Done, ao método de inovação que a gente também usa em marketing, seguindo aí o conceito do Philip Kotler, que vê o marketing como, na verdade, criação, comunicação e entrega de valor ao cliente por um lucro. Essa é a visão de marketing também da UA e é um pouco também sobre o que eu vou contar para vocês aqui hoje. Vem com a gente. Meu nome é Eduardo Dantas, eu sou o diretor da UA. Então, primeiro a gente vai falar sobre a grande mudança. Que grande mudança é essa? Bom, a gente podia falar da grande mudança que esse cara, Nicolau Copérnico, provocou com o seu pensamento. Na verdade, ele morreu na fogueira porque ele estava ousando demais, talvez para o tempo dele, mas o que ele disse era absolutamente verdade. O centro do universo não é a Terra, o centro do universo é o Sol. Por isso ele morreu na fogueira. No meio de tudo reside o Sol, foi o que ele quis dizer com essa frase. E o que a gente vai mostrar aqui hoje é um pouco desse conceito, porque a gente está acostumado a ver as empresas, né, sempre se colocando como centro do mundo, né, colocando o seu produto, colocando o seu serviço. E, na verdade, o que o método de Optimize ensina para a gente é que o centro de tudo não está na empresa, o centro de tudo está no cliente. Então, vamos entender um pouquinho qual é a opinião do Philip Kotler, que já citei aqui ele anteriormente, mas ele é um dos maiores autores ainda vivos de marketing, talvez o maior, centenas, né, dezenas de livros aí publicados. E o que ele disse aqui, nesse livro mais recente, 2021, é que a gente levou quase 70 anos para que o marketing evoluísse da sua orientação ao produto para um conceito de centralidade humana. Ou seja, 70 anos para entender que não adianta despejar produtos no mercado se eu não entender o consumidor, se eu não entender quem compra esse produto, quem adquire esse determinado serviço. Isso me faz também refletir sobre o momento que a gente viveu bem recentemente. A gente está, na verdade, um pouco vivendo ainda esse momento, acho que saindo dele, né, mais recentemente, aí, com algumas medidas de liberação, mas foi esse dia, 18 de março de 2020, esse fatídico dia em que cada um, de repente, se via preso dentro da sua própria casa, porque a gente não podia sair na rua, a gente não sabia o que vinha por aí, era uma pandemia, a primeira em muitos e muitos anos, e a gente precisou tomar medidas cautela em relação a essa pandemia. E aqui a gente tem essa foto tirada em março, né, 18 de março em São Paulo, cada um no seu quadrado, né, como a gente costumava dizer aqui no Rio há um tempo atrás, e aqui cada um no seu apartamento, né, cada um na sua varanda, cada um tendo uma imagem própria do mundo, a partir da sua própria perspectiva, que agora estava limitada a uma janela. Mas se a gente pudesse ver o mundo pelas janelas dos outros? E a gente está acostumado a ver, né, nas paredes, salas de reuniões, salas de diretoria, muito dessa frase, né, foco no cliente. Né, isso pode ser até valor, né, lá nos quadrinhos de valores de algumas empresas, você provavelmente vai encontrar isso em alguns websites também. Mas será que quando a gente fala que tem foco no cliente, a gente está realmente dizendo que tem foco nesse cliente? Será que só dizer que tem foco no cliente é o suficiente? Se a gente parasse de falar em foco no cliente, a gente começasse a tentar entender qual é o foco desse cliente. Qual é o foco do cliente? Por quais janelas e lentes esse cliente enxerga o mundo? Enxerga aquilo que ele precisa fazer de fato? Enxerga as suas dificuldades, as suas facilidades, resultados que ele busca? E aqui a gente tem uma fala do Léo McGivney em 1947. Então, esse conceito, a ideia por trás desse conceito, não é exatamente nova. Tá? Então, eu vou tentar traduzir aqui rapidamente para você. Último ano, mais de 1 milhão de brocas de 1/4 de polegadas foram vendidas. Não porque as pessoas queriam brocas de 1/4 de polegadas, mas porque elas queriam buracos de 1/4 de polegadas. Quando você compra um automóvel, você compra transporte. Quando você compra um colchão, você está comprando um sono confortável. Quando você compra papel carbono, você está comprando cópias. Bom, isso aqui é para a galera mais old school, cringe, né, como eu, que sabe o que é um papel carbono.
Para quem não sabe, papel carbono era usado antigamente para fazer cópias. Você colocava o papel carbono embaixo de um papel comum e você escrevesse nesse papel de cima, saía gravado embaixo papel carbono em uma outra folha de papel. Bom, vamos falar um pouquinho da história, então, desse movimento. Essa ideia, né, ela foi replicada. A gente tem em 1960, nesse artigo muito conhecido da Harvard Business Review, né, do Theodore Levitt, que ele traz essa ideia também, né, da broca de 1/4 de polegada, que, na verdade, você quer comprar um buraco de 1/4 de polegada. Eu posso até dizer que, na verdade, o que a gente quer é colocar um parafuso na parede. Eu posso dizer que, na verdade, eu não quero colocar um parafuso na parede, eu quero colocar um quadro na minha parede, ou que, de repente, até subindo um pouco mais o nível, eu não quero colocar um quadro na parede, eu quero tornar a minha sala mais agradável, mais aprazível. Então, depois de 1960, a publicação desse livro, a gente teve aí algumas publicações também trazendo essa ideia, né, do foco do cliente como centro das ações de marketing e inovação. Então, a gente tem aqui o Dilema da Inovação, né, do Clayton Christensen, em 1997. Depois a gente tem esse artigo do Anthony Owick, onde ele começa aqui também, a partir de algumas ideias, a semente do que viria a ser depois o método de Jobs-Subidano. A gente tem, em 2003, o livro The Innovator Solution, também do Clayton Christensen. Depois a gente tem, logo 2 anos depois, né, do Anthony Owick, o livro já trazendo o método onde ele transforma a ideia do Jobs-Subidano em um framework capaz de transformar isso em métricas, que é o método Outcome Driven Innovation. Depois a gente tem, em 2008, um artigo do MIT, do Anthony Owick e do Lance Bettencourt, Giving Customers a Fair Hearing. Depois a gente tem, em 2010, Service Innovation, do Lance Bettencourt, também um livro muito bom que aplica Jobs-Subidano a serviços. Depois a gente tem o último livro aí do Anthony Owick, de 2016. Esse livro está disponível, tá, no site da Strategy, que é a consultoria do Anthony Owick. Então, se você quiser baixar, você pode baixar e ler esse livro. É de graça. E esse último livro, que eu, inclusive, terminei de ler recentemente, é muito bom, porque ele traz várias referências anteriores, ele faz um belo compilado do método de Jobs-Subidano, e ele chama até de filosofia de Jobs-Subidano, é uma abordagem bem interessante. The State in Stone, do Scott Burleson. Mas vamos falar um pouquinho aqui, 5 fatos sobre a inovação. Seu cliente, a primeira coisa que a gente precisa entender, seu cliente contrata uma solução para superar um desafio. Primeiro, o que ele quer é superar esse desafio. Ele não pensa numa solução antes de pensar no desafio. Então, ele não pensa simplesmente, eu quero comprar uma furadeira. Ele pensa que ele precisa fazer um buraco na parede. Depois ele vai pensar na furadeira, que é a solução para fazer esse buraco na parede. Porque talvez esse buraco que ele precisa fazer pode ser feito com prego, dependendo da profundidade, dependendo do que esse prego vai suportar. Então, primeiro a gente pensa no desafio e depois na solução. Então, o primeiro fato da inovação que a gente quer colocar é que o cliente não se importa com a sua solução. O que ele quer é superar um desafio e alcançar alguns resultados durante e ao final desse percurso. Então, vamos lá falar um pouquinho mais do método e entender o conceito de desafio. Então, a gente tem desafio, a gente tem o desafio principal. E esse desafio principal ele é subdividido em o que a gente chama de job steps, né? Ou seja, as etapas desse desafio principal. Que leva a gente a um fato 2. Grandes desafios não mudam ao longo do tempo. Então, se você tem o desafio principal, e esse grande desafio principal, ele não vai mudar ao longo do tempo, ele vai continuar existindo. O que muda são as soluções que podem ajudar o seu cliente a superar esse desafio. E vamos trazer aqui um exemplo, tá? Então, esse desafio de deslocar-se de um ponto a outro em uma cidade é um desafio que sempre existiu, desde que existe cidade, desde que existe gente, na verdade, né? Antes de existir cidade, a gente já precisava se deslocar de um ponto a outro. Mas como aqui a gente está dentro do contexto, colocando que é dentro de uma cidade, porque eu vou ter desafios diferentes se eu for de uma cidade a outra, de um país a outro, eu vou ter desafios e até soluções diferentes. Mas vamos focar aqui nesse contexto específico, e vocês vão entender depois a importância dos contextos específicos. Deslocar-se de um ponto a outro em uma cidade. Como é que era isso antigamente, hein? Vamos lá. Em 1890, né, a gente tem essa cena, essa ilustração, nas ruas de Manhattan,
em Nova York. Nessa época, a principal preocupação das pessoas, além aqui, né, do humor dos cavalos, eles podiam se assustar e aí provocar alguns acidentes bem graves na rua, a preocupação grande aqui era com o esterco dos cavalos nas ruas. Ou seja, vocês podem ver aqui, até pela própria ilustração, né, as ruas sujas. Né, essa sujeira aqui era cocô de cavalo mesmo. Cavalos despejavam cocôs nas ruas por onde eles andavam. É natural. Né? Enquanto o veículo, né, o automóvel, despeja CO2 na atmosfera, bom, antigamente a gente tinha cocô de cavalo. E as pessoas aqui, alguns inovadores, inclusive, estavam pesquisando nessa época fralda para cavalo. Mas, felizmente, as coisas mudaram. Mais ou menos nessa época também tinha outras soluções. Né? Por exemplo, aqui essa imagem de 1891, William Martin, campeão mundial de ciclismo. Né? Essa bicicleta dele é um tanto exótica, a gente pode ter bicicletas mais interessantes, talvez já nessa época nem todas fossem assim. Mas a gente tinha aqui uma solução para se deslocar de um ponto a outro na cidade também. Até que em 1910, Henry Ford, ele não foi o inventor do automóvel, mas ele tornou o automóvel acessível a uma grande quantidade de pessoas. Né? Ele que inventou a linha de produção móvel e possibilitou a produção do automóvel em larga escala. Em 1910, até que em 1965 a gente já tinha algumas soluções de transporte coletivo. Né? Esse aqui é o bonde, por exemplo, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. E em 1972 a gente já tinha a inauguração do primeiro metrô do Brasil, em São Paulo. Em 1978 a gente já tinha modelos de táxi como esse, circulando pelas ruas. Até que em 2021 a gente tinha um modelo, né, de automóvel sofisticado como um Tesla, modelo X, por exemplo. E também em 2021 a gente tinha uma série de outras soluções para se deslocar de um ponto a outro na cidade. Né? Aplicativo de transporte, eu não preciso mais possuir um automóvel, não preciso também usar o transporte público. Eu posso usar um transporte particular para ocasiões específicas e usar um aplicativo para isso. Então, tudo que a gente tem aqui agora são soluções para deslocar-se de um ponto a outro em uma cidade. Cada solução dentro de um contexto específico, mas todas vão me ajudar a me deslocar de um ponto a outro em uma cidade. Cada uma vai me trazer resultados diferentes, e aí que entram os resultados esperados. O que eu espero quando eu contrato uma solução? Mas a gente ainda vai chegar lá. Vamos entender, então, um outro exemplo de desafio principal? Bom, eu tenho um hábito que é tomar café. Né? Seja na minha casa, seja em outro lugar que eu esteja, eu sempre vou buscar ali, depois das refeições, tomar aquele cafezinho. Isso me ajuda a me manter acordado, me ajuda a me manter alerta, é sempre bom. No fim de semana, quando eu visito a minha avó no interior do estado, eu gosto sempre de fazer o café. E já é tradição da família, né? A gente termina de almoçar e faz o café. O que eu preciso fazer quando eu estou na casa da minha avó? Bom, tem uma série de passos aqui dentro desse contexto específico que eu vou precisar passar por eles para poder fazer o café. Primeiro eu coloco a água para ferver, depois eu coloco o filtro no porta-filtros, depois eu coloco o porta-filtros em cima de um bule, aí finalmente eu vou colocar o pó de café nesse filtro, que está dentro do porta-filtro, que está em cima do bule. A água ferveu, então eu vou despejar a água recém-fervida no filtro com pó de café. Depois eu vou passar todo o café, né, despejar toda a água, esperar o café passar. Eu vou então levar o bule para a mesa, despejar o café do bule nas xícaras e, finalmente, vou saborear um bom café em família. Aí depois alguém vai lavar a louça, porque afinal de contas eu já tive todo esse trabalho, né? É justo? Bom, para esse desafio, nesse contexto, eu usei todas essas soluções. Qual é a melhor solução? Bom, para esse contexto, foram essas aqui. Mas o que eu preciso fazer de fato? Vamos agora entender os job steps, né? Quais são os jobs to be done aqui, nesse caso? Bom, eu trouxe só os principais, isso poderia se alargar, mas eu busquei trazer aqui só os principais para a gente poder entender o conceito básico. Então, eu preciso, primeiramente, reunir os ingredientes, são pó e água. Poderia trazer aqui passos anteriores, como, por exemplo, precisa adquirir esses ingredientes, mas vamos deixar mais enxuto, tá?
preciso reunir os ingredientes, que são pó e água. Eu preciso extrair a essência aromática do pó. Eu preciso degustar um café quente e saboroso, que afinal de contas é o que eu quero fazer, né? Vamos entender agora, em outro contexto, uma outra solução. Eu quero agora saborear um bom café na minha casa durante a semana após o almoço. Bom, durante a semana é aquela correria, né? Eu trabalho de casa, mas eu preciso pegar minha filha na escola, preciso dar almoço para ela, eu preciso voltar logo, almoçar e voltar logo para a próxima reunião. Mas eu não passo sem aquele cafezinho depois do almoço, né? Como eu já falei, aqui é meu hábito. Eu preciso tomar um café depois do almoço. Então, o que eu faço nesse caso? Eu escolho uma cápsula, eu ligo a máquina, eu coloco a cápsula na máquina, eu aperto um botão, depois eu saboreio um bom café na minha casa. Bom, aqui eu uso uma outra solução. Se antes eu usava ali 5, 6 soluções, aqui eu estou usando uma única solução, que já faz isso tudo por mim. Mesmos desafios, soluções diferentes. O que muda? O contexto. Vamos entender agora como é que isso acontece, tá? Assim, um parêntese. Como é que isso acontece em mercados corporativos? Aqui a gente está falando de uma solução de consumidor, tá? Uma solução de consumo. Vamos entender mercados corporativos, porque aqui nem sempre quem compra é quem vai consumir. Nem sempre quem compra é o beneficiário pela solução. A gente tem pelo menos 3 tipos de clientes, tá? Um é o beneficiário, como eu falei aqui. Ele pode ou não ser também o executor. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que eu trabalho na área de treinamento de uma empresa e o diretor de vendas chega para mim e pede uma solução, diz que ele precisa de uma solução para treinamento de vendas. Ele vai especificar para mim que tipo de treinamento ele precisa e eu vou entender que tipo de empresa eu preciso contratar para fazer esse treinamento. Nesse caso, eu, como pessoa da área de treinamento, tenho essa missão dentro da empresa, né? Eu preciso fornecer treinamento para as áreas de negócio. Então, aqui na verdade, eu sou o executor do desafio de fornecer treinamento para as áreas de negócio. Agora, eu não sou o beneficiário de uma solução de treinamento de vendas. O beneficiário é quem está sendo treinado. Eu poderia até dizer que o beneficiário é esse próprio diretor de vendas, que ele vai ver. A gente espera, vai ver os números dele melhorarem depois do treinamento, né? Se a gente seguir aquilo que foi aprendido no treinamento. Então, a gente tem o beneficiário sendo um papel diferente do executor. O executor sou eu, como pessoa da área de treinamento que tem essa função, e o beneficiário vai ser o diretor de vendas e o time de vendas. Então, vamos lá, eu tenho o time de suporte. O time de suporte é aquele time que apoia. Tá? Então, no caso, por exemplo, de ser um treinamento online, o time de suporte pode ser o time de TI, que vai apoiar a minha equipe, né? Talvez aí algumas dúvidas, né, em como adquirir determinada solução, talvez como fazer o login, né, a partir de determinado ponto de acesso, por aí vai. E a gente tem um comprador financeiro, que é aquele que é o dono do orçamento, que nesse caso ele pode muito bem ser o diretor de vendas, é bem provável que seja ele. Mas existe uma sintaxe para a gente descrever esse desafio. Como é que funciona isso? Primeiro, a gente tem sempre um verbo. Esse verbo, né? Esse verbo é uma ação. Depois do verbo, a gente também vai ter sempre um objeto, e depois do objeto a gente tem um contexto. Então, esse contexto, né, é aquilo que muitas vezes vai delimitar a minha solução. Então, vamos lá, eu tenho aqui um verbo, um objeto e um contexto é deslocar. Deslocar o quê? A mim mesmo, né? Eu vou me deslocar, então eu sou o objeto nesse caso, de um ponto a outro em uma cidade. Saborear o quê? Um bom café, objeto, verbo, contexto, na minha casa durante a semana após o almoço. Um tipo de solução, saborear um bom café em família no final de semana na casa da minha avó, outro tipo de solução. Até porque se eu quiser usar a mesma solução que eu uso em casa, para um café individual, eu vou ter que fazer muitos cafezinhos para atender uma família do tamanho da minha. Estou falando aí de mais de 10 pessoas. Prover a operação com tecnologia e informações confiáveis no tempo certo. Olha, isso aqui pode ser, por exemplo, o desafio de uma empresa de tecnologia, né? De tecnologia de inteligência, uma empresa que atue na área de tecnologia fornecendo algum tipo de inteligência para o negócio.
E aqui eu tenho alguns exemplos de verbos que são comuns na descrição de desafios. Ah, eu tenho que me ater a esses verbos, eu não posso usar outros verbos. Não, você pode usar outros verbos sim. Procure o verbo que melhor representa essa ação. Mas aqui a gente já coloca alguns exemplos de verbos que podem ser usados. Então a gente tem um terceiro fato, que haverá desafios a superar antes e depois do desafio principal. Então, como eu mostrei, né? A gente tem um desafio principal, mas a gente tem desafios que a gente precisa superar antes. Né? Por exemplo, antes de fazer o café, eu preciso adquirir o pó de café para poder fazer o café. Né? Eu preciso ou adquirir a cápsula, se eu for usar aquela outra solução. Né? Mas, de qualquer forma, o café está dentro da cápsula. Então, se eu quiser, da forma como a gente prega do método, né? Me manter alheio à solução, é bom eu pensar que eu preciso adquirir o café. Se esse café vai vir em cápsula, se ele vai vir em pó, se ele vai vir em grãos, aí sim vai depender do meu contexto, né? Vai depender da solução, porque eu preciso colocar, né, esse grão, por exemplo, dentro de um moedor, já é uma outra solução. Eu vou querer colocar essa cápsula dentro da máquina, que é um tipo específico também de solução. Vai depender, claro, do que eu disponho ali dentro do meu contexto. Mas, de qualquer forma, haverá sempre desafios a superar antes e depois do desafio principal. O que é depois? Ah, vou ter que lavar a louça, né? De qualquer forma, eu vou sujar pelo menos uma xícara. Então, é necessário a gente mapear a sequência dos passos do desafio principal. E qual seria o quarto fato? Aqui entram os resultados emocionais e sociais. Então, não adianta só eu pensar nos resultados funcionais. Por que alguém compra um Tesla? Porque ela quer ser vista, percebida, né? Essa pessoa quer ser percebida de uma forma diferente de quem compra, por exemplo, um Palio. Poderia comprar um Palio por um preço muito menor. Eu compro um Tesla e não um Palio. Resultados emocionais e sociais são determinantes também. Então, o desafio não é apenas funcional, ele possui componentes emocionais e sociais. Então, vamos lá, alguém compra um Tesla para se deslocar de um ponto a outro? A última vez que eu pesquisei, e isso foi ano passado, esse modelo estava custando mais de $100.000. Bom, com $100.000 eu consigo comprar bastante coisa, né? A gente converter isso para real e pensar no preço do Palio, eu acho que dá para comprar talvez aí uns 10 Palios. Como essa pessoa quer ser percebida, é o que a gente chama de resultado social, como essa pessoa quer se sentir, resultado emocional. Vamos falar de novo de café? Bom, já falei para vocês que eu adoro café, né? Isso nunca vai sair do nosso tema. Quais seriam os resultados esperados, então, quando eu tomo café? Bom, vamos lá, falando em resultado, quando eu vou reunir os ingredientes, põe a água, eu quero maximizar o equilíbrio das proporções. Eu não quero ter um café nem muito forte, nem muito fraco. Eu quero reduzir as chances de faltar café para alguém na mesa. E depois, na hora de extrair a essência aromática do pó, eu quero minimizar a perda de ingredientes. Eu quero reduzir também o risco de queimaduras no operador, principalmente se esse operador for eu, né? Reduzir as chances de haver pó na bebida após a extração. Então, nada pior, né, que a gente pegar aquele cafezinho e tá terminando de tomar um café, aquele café gostoso, e pá, pó no fundo. Você termina de saborear o café, aquele gosto amargo na boca. Depois, quando eu quero degustar o café, eu quero minimizar a perda de café, então não vou encher demais a xícara. Quero maximizar o aroma, então eu não vou colocar ele na boca logo depois que eu encher a xícara, né? Eu quero apreciar esse café de alguma forma, antes de consumir. E eu quero também aumentar o tempo em que esse café permanece quente. Porque, como eu disse, principalmente se eu estiver nesse contexto durante a semana, eu quero levar ele, né, para o meu escritório e fazer a próxima reunião depois do almoço tomando esse café, saboreando esse café. Não vou tomar ele todo de uma vez. E aqui a gente também tem uma sintaxe. Eu vou querer sempre aumentar ou diminuir, então eu tenho uma direção que ela é muito clara. Ou eu aumento, ou eu diminuo, ou eu reduzo, né, ou aumento. Depois eu tenho uma variável, né, eu quero reduzir ou aumentar o quê? Bom, aí eu tenho um objeto também, né, o que vai sofrer essa variável. E depois eu tenho o contexto. O contexto é esse. Vamos lá. Se eu estou na etapa de reunir os ingredientes, põe água. Eu quero reduzir a direção, né, aumentar ou diminuir, aumentar e reduzir.
Eu quero reduzir as chances de faltar o quê? Café. Qual o contexto? Para alguém à mesa. Vamos ver outro. O momento de extrair a essência aromática do pó. Então, percebemos que para cada job step, eu tenho um resultado, ou mais de um resultado, que eu quero alcançar. Muitas vezes eu vou ter mais de um resultado. Então, nesse momento aqui, eu quero reduzir, né? Quer dizer, no momento de extrair a essência aromática do pó, eu quero reduzir o risco de queimaduras no operador e eu quero reduzir as chances de haver pó na bebida após a extração. Direção, objeto, variável, objeto e contexto. Direção, variável, objeto, contexto. No momento de degustar o café quente e saboroso, eu quero aumentar o tempo em que o café permanece quente. De novo, direção, aumentar, variável, o tempo, objeto em que o café permanece quente. Fato 5. Só o cliente pode dizer o que é sucesso na superação dos seus desafios. Ou seja, precisa saber perguntar, investigar e analisar. E a gente tem técnicas específicas, orientações específicas para fazer essas entrevistas, tá? Até para se preparar para essas entrevistas, mas é o cliente que vai dizer. Claro que a gente pode, né, antes, inferir muita coisa, sim, eu posso, e a gente recomenda até que antes da entrevista a gente desenhe esses job steps, se coloque no lugar do cliente, aí faça exercício de empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, desenhar esse passo a passo do desafio antes de conversar com ele, porque assim eu me preparo. Então, resumindo aqui, quais são os 5 fatos sobre a inovação que a gente passou? O cliente não se importa com a sua solução, né? Na verdade, ele se importa com o desafio que ele precisa superar. Grandes desafios não mudam ao longo do tempo, né? As pessoas precisam se deslocar em uma cidade há muito tempo, assim como o desafio de tomar café, né? Quanto tempo as pessoas tomam café? Bastante tempo. Haverá desafios a superar antes e depois do desafio principal. Haverá resultados emocionais e sociais que são determinantes. E só o cliente pode dizer o que é sucesso na superação dos seus desafios. E não adianta a gente falar só em teoria se a gente não praticar. Esse método, como qualquer outro, ele faz muito sentido a partir do momento que você se arrisca e coloca em prática. Então, vamos entender aqui como é que a gente pode colocar esse método em prática. Se você está estudando isso com um grupo de pessoas, é bacana fazer essa atividade em grupo. Se estiver sozinho, não tem problema também, dá perfeitamente para fazer essa atividade sozinho. Eu não vou dizer nenhuma palavra para descrever esse desafio, tá? É só uma imagem mesmo, e eu queria que você se esforçasse para agora colocar esse desafio dentro da sintaxe que a gente trouxe. Então, a gente ter verbo, a gente ter objeto e a gente ter o contexto. Isso para o desafio. Depois, a gente trazer, então, para o contexto do resultado esperado, né? E aí eu vou ter na verdade, a direção, né? Se eu vou aumentar ou diminuir, o que eu quero aumentar ou diminuir. Eu vou ter a variável, que aí é de fato o que vai ser aumentado ou diminuído ou reduzido. E eu vou ter o objeto depois dessa variável e eu vou ter o contexto depois depois desse objeto. Então, lembre-se sempre dessa sintaxe, usem essa sintaxe para dizer qual é o desafio principal aqui, quais seriam os resultados esperados, e se puder também, traz aí uns 5 ou 6 passos do que seriam os passos desse desafio principal. Depois disso, eu queria que você, então, depois de fazer esse exercício, tá? Só depois de fazer esse exercício, é pensar em qual é o desafio principal que o seu produto ou serviço vai ajudar o cliente a superar. Tá? Então, primeiro a gente faz esse exercício, né? O que tem aqui, a gente tenta trazer já os job steps desse desafio, né? O passo a passo desse desafio, quais são os resultados esperados, e depois a gente faz o mesmo exercício, trazendo, então, o seu produto ou serviço, sempre a partir do foco do cliente, ou seja, qual é o desafio que o seu produto ou serviço vai ajudar esse cliente a superar. Isso aqui é um exercício também que pode ser feito
tá? Aprofundar um pouco mais no método, tá? Onde a gente tem aqui já algumas etapas com sugestões, né, de verbos para você usar nessas etapas, né, com perguntas, né, que vão te ajudar também a desenhar esses desafios. Né? Então, você vai colocar aqui o desafio principal, você vai colocar aqui o passo a passo e aqui embaixo os resultados esperados em cada um desses passos. Aí você, eventualmente, vão surgir desafios relacionados, você pode colocar aqui também. Por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe da imagem, eu não disse qual é o desafio, eu tenho alguns desafios relacionados ali também. Por exemplo, posso ter algum desafio relacionado à alimentação aqui, eu posso querer colocar. Obrigado, por hoje é isso, e a gente segue conversando. Forte abraço.